preciso me apresentar, né? Assim, tem gente que fala, preletor internacional, conferencista, não sei porque eu... Não, eu não tenho problema nenhum em me chamarem a mulher do Rodolfo. Não tem problema. Tem gente que, às vezes, gosta de... Que nem o meu nome é Alexandra, não é Alessandra. E aí, todo mundo, às vezes, me chamam de Alessandra. E a minha mãe sempre fala, não, é Alexandra. Eu falo, mãe, não tem problema se é Alexandra, Alessandra, Carolina, Bárbara, que erram o meu nome. Se me chamar de eu atendo. Porque eu sei quem eu sou. Né? Eu sei quem eu sou. Eu não preciso que falem certinho o meu nome, que falem o meu sobrenome, certo? Ou se eu vou ser conhecida como a mulher do Rodolfo. É verdade, eu não tenho problema de afirmação. Porque a mulher do cara, ela tem que aparecer. Não, a gente não tem que aparecer. Se eu tiver problema de autoestima e de não saber minha identidade, talvez sim eu tenha necessidade de ter um ministério, de ter uma profissão, de ter um não sei o quê. Mas não, eu era aquela pessoa que eu tinha formada e fazia um monte de coisa, e trabalhava e tal. Então, para mim, cada vez que eu me abdiquei disso para ser missionária, junto com meu marido, eu abri mão de toda a minha vida que eu estudei, que eu fiz para trabalhar, enfim. Eu sei que eu tenho cara de 20 anos, mas eu tenho 37. A pastora falou, é um estigma, puxa, mentira, gente, não fiz nada, nunca fiz plástica, a não ser no nariz, quando eu tinha 15 anos, que meu nariz era de batatinha, aí eu dei uma arrebitada. Aqueles batatinha. Claro, se fosse hoje eu não faria, né? 15 anos. Como é que uma mãe deixa uma menina fazer? Não sei também. Acho que eu enchi tanto o saco da minha mãe que ela deixou. Não é palavrão falar encher o saco, né? Então não sei, porque eu sou do lado do sul, às vezes uma coisa é feio falar lá. Então me perdoem se eu falar alguma coisa ofensiva aqui. Eu acho que vocês já perceberam pelo sotaque que não é daqui, né? Mas eu amo tapioca, queijo de coalho, cuscuz e tudo. Inclusive, estou aqui com a minha prima, Vanessa, a irmã do Vinícius, filha da Remédios e do tio Nel, que são os parentes do Rodolfo. E eu sou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E antes de começar na palavra, eu queria contar para vocês um testemunho. A maior crise que eu tinha era quando eu tinha que preencher um formulário de hotel, alguma coisa assim, botava profissão. Aí eu tinha que escrever dólar. Era horrível para mim. Porque eu cresci numa família que a mulher tinha que ter uma profissão, certo? A vida inteira foi o que eu fiz. Eu falei, ui, credo, casar, depender do marido. Ui, credo, não fazer nada. Ui, credo, nananã. Aí Deus pega, metida. Então, agora, você vai ganhar mesada e não fazer nada. Não fazer nada numas, né? Porque quem é dólar faz mais que todo mundo. Mas, enfim, para mim foi um trabalhar de Deus na minha vida. Então, hoje em dia, quando a pessoa pega e fala assim, então o que você faz? Eu tenho vontade de falar assim, nada. Não, tipo, brincadeira, claro que a pessoa não vai entender, mas é que para mim foi todo um trabalhar. Faz 15 anos que eu e o Rodolfo estamos casados, mas foi um trabalhar assim na minha vida de abrir mão da minha vida para o Senhor e para o marido, né? Porque, na verdade, eu entendi que tudo que eu faço para o meu marido é para o Senhor que eu faço. Porque eu era daquelas que achava que Paulo era um machista, que tinha escrito aquele negócio de esposa ser submissa só porque ele não tinha mulher. Então, ele falava dos outros porque ele não tinha. Então, assim, falava, esse negócio de ser submissa para marido, que ridículo, coisa mais antiquada. Isso era do século XX, nós estamos no século XXI. Alguém já pensou isso ou só eu? Provavelmente não vão encontrar uma outra pregadora assim, mais ou menos que nem eu. Né? Com essa tatuagem assim, vestida assim, não vão. Mas, enfim, pode ser que eu não venha de novo, pastora. Se tu não gostar da mensagem, talvez não vão me convidar. Eu estou acostumada a só convidarem o meu marido, mas eu também não tenho esse problema de rejeição. Meu marido fala que o meu ministério é escandalizar pastor tradicional. Ele fala que eu tenho esse ministério. Ele fala também que eu tenho um ministério ninguém quer. Ninguém quer, a Ali quer. Ele me chama de Ali. Porque assim, aquele ninguém quer, tipo aquele problemático, aquela que tem problema, aquela pessoa, a lésbica, a outra que ninguém dá atenção, vem tudo para mim. Ele fala que eu sou o para-raio de treta. As tretas da igreja vêm tudo parar em mim.
E é verdade, porque eu tenho paciência, eu tenho amor, eu ouço, eu me compadeço, eu gosto de ouvir, eu me importo, eu tenho a dor do outro. Porque eu acho assim que não, isso é natural para mim, não é um esforço, porque dom é uma coisa que vem de Deus, certo? Não é que você merece. O dom, ele vem de Deus, todo bom dom vem do alto, certo? Só que assim, não adianta a gente ter várias coisas e não ter amor. Eu acho que a igreja, ela poderia estar bem mais cheia hoje. Talvez ser quem você convidou. Quem convidou alguém para vir aqui hoje à tarde e essa pessoa não veio? Posso te falar uma verdade bem assim, na tora, assim? Sabe por que muitas vezes a gente convida pessoas para vir na igreja e as pessoas não vêm? Porque talvez elas não veem Jesus em você. Aí elas não querem a igreja que você vai porque elas não querem a sua vida. Porque muitas vezes a gente fala Jesus com a boca, a gente põe um adesivo no carro, usa camisetas com dizeres evangélicos, principalmente aqui no Nordeste. Gente, vocês são uma bênção, mas vocês são bem religiosinhos. Porque vocês amam botar adesivo e usar camiseta com dizeres de crente, mas muitas vezes nas atitudes vocês deixam a desejar. Tá? Vocês deixam a desejar. Porque às vezes não se cumprimenta, uma igreja não se dá com a outra. Quem é do mundo parece que tem lepra. Vocês acham que são melhor que os outros. Sabe? E não foi para isso que Jesus veio. Jesus andava lá no tanque de Betesda, no meio dos podres. Pensa no cheirinho bom que tinha o tanque de Betesda. Ninguém tomava banho. Tinha paralítico. O que paralítico faz? Cocô na calça. Não tem ninguém para limpar. E Jesus estava lá. Claro que ele foi sozinho, porque os discípulos não iam com ele lá. Então, assim, muitas vezes as pessoas que você convida para a igreja, que está errado, você tem que convidar elas para Jesus, elas não veem Jesus em você. Porque nós somos a Bíblia que o mundo lê. E se as pessoas não estão vendo Jesus em você, elas não querem o teu Jesus. Então, se você não tem um testemunho com a sua vida, não com as suas palavras, porque falar, tá cheio de gente que fala, vê a política aí, fala, não tem crédito. Se você não tem testemunho com a sua vida, fica na sua. Não queima o filme de Jesus, não. Porque já tem um monte de gente queimando o filme dele aí, por aí. Não seja você mais um. Se você dá mau testemunho no trânsito, arranca o teu adesivo. Para depois um ímpio não dizer, tá vendo? Ainda é crente. Se você não paga o seu aluguel, não tenta evangelizar teu vizinho. Se tu está atrasado no teu condomínio, e todo mundo sabe na reunião do condomínio, que tu é crente da igreja, não tenta convidar o teu vizinho para vir. Porque você não dá bom testemunho. Então fica na tua. Porque você está impedindo muita gente de vir para Jesus por causa do teu mau testemunho. Ouch, essa doeu em mim. E eu já fui assim. Isso não está programado na palavra. Mas a gente tem que se analisar. É muito fácil olhar para os outros. A gente tem que começar a pregar para o espelho. Olhar para o espelho e falar hipócrita, mentirosa, falsa. Olhar para o espelho e falar assim, por que você disse que você ia lá naquela festa de aniversário, sendo que você já sabia que não ia? Porque você quer agradar os outros na hora, ficar bem? Só que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o teu sim seja sim e o teu não, não. E você fala, eu vou ligar, amanhã eu ligo. Aí você fala, vou nada? Então por que falou? Eu vou. Porque se você já sabe que não vai, por que você fala que vai? Para agradar quem? Sabe uma vez que me contaram que tem um monte de gente que às vezes oferta o envelope vazio. Sabia? Aqui acontece? Acontece aqui? Nunca ninguém botou envelope vazio? Tu nem sabe, né? A pastora não sabe. Ela não mexe nos envelopes, eu sei. Mas se eu perguntar para o tesoureiro, eu sei que tem. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas levantam com o envelope e põem vazio para os outros verem que eles estão ofertando. Que ridículo.
Agora, os outros pagam as tuas contas? Os outros veem você no teu travesseiro quando você está mal? Não, Deus vê. Então, quem que você está enganando? Você está enganando a Deus. Deus que te vê em secreto, no secreto Ele te recompensa. Então, muitas vezes a gente quer ficar bem com os homens, mas fica mal com Deus. Amigo do mundo, inimigo de Deus. Aí a gente pensa, eu não tenho amizades do mundo. Você acha que é porque amigo do mundo é ter amizades do mundo? Não, é ser amigo dessa carne podre, nossa, que só pensa mal. Agrada a Deus. E muitas vezes a gente vai ter que ficar mal com o homem. Eu tenho essa Bíblia. Eu quero contar o testemunho antes da gente entrar na palavra. E essa Bíblia é uma das primeiras Bíblias que eu tive. E é da linguagem contemporânea essa Bíblia, onde as palavras de Jesus estão em vermelho. Sabe? Ela é a mesma tradução da Thompson. Alguém já viu essa Bíblia? Ela é uma Bíblia bem antiga. Eu me converti mais ou menos há uns 16 anos atrás. E na capa dela, ela tinha um peixinho assim, um símbolo de um peixe. E quando eu me converti, logo nova convertida, né, meio ignorante, eu fiz uma tatuagem do peixinho dela bem aqui no meu pé. E essa minha Bíblia aqui não é a primeira que eu ganhei, mas era uma das. Ela era rosa. E eu tinha várias passagens bíblicas sublinhadas nela. E eu amava essa Bíblia. E várias vezes o que aconteceu na minha vida, eu tenho um ministério assim, Deus me manda dar coisas. Eu tenho um coração assim que eu não me apego às coisas, Deus me manda dar. E uma das coisas que Deus sempre me manda dar é Bíblia. Eu dou Bíblia, dou roupa, dou brinco, dou coisas. O que Deus me manda dar, eu dou. Até uma vez eu estava andando na rua, um dia eu estava com uma bota e passou uma pessoa, ela estava de chinelo e estava um frio, e o Espírito Santo pegou e falou assim para mim, tira a tua bota e dá para essa pessoa. Eu falei, mas Senhor, eu vou voltar a pé. E ele, está bem do ladinho da tua casa essa pessoa que ela não tem nenhuma bota. E uma vez eu já deixei de dar. E eu chorei amargamente porque eu não dei uma vez. Deus me mandou dar um perfume, eu recém tinha voltado de viagem. E eu tinha um perfume da Dior, que chamava aquele J'adore, sabe? O J'adore é. E era novinho. E foi uma missionária lá em casa. E ela era muito minha amiga. E o Espírito Santo falou assim para mim, dá o teu J'adore para ela. Eu falei, não dou. Não. Tá na caixa com plástico. Não dou. Dá o teu... Não dou. A gente passou a reunião de oração inteira, eu não dei. No outro dia, eu fiquei muito mal que não dei. Muito mal. Liguei para ela e falei, Fran, então, irmã, o negócio é o seguinte, ontem eu desobedeci o Senhor. Ele me falou para eu te dar um perfume e eu não te dei. E agora eu tô mal, preciso ir aí na tua casa te entregar. A gente morava em São Paulo naquela época. E ela começou a rir. Ela falou, imagina, amada, não tem problema. Semana que vem tu me dá. Paranana. Resumindo, desde aquele dia, faz 13 anos atrás, eu até hoje não encontrei ela. Eu mudei. Ela foi morar em Portugal, a gente se desencontrou não sei quantas vezes e eu nunca tive a chance de dar. Eu fiquei com aquele perfume guardado há uns 4 a 5 anos. Quando eu fui dar para uma pessoa, ele estava amarelo já. Sabe quando o perfume fica? A pessoa abriu. Porque eu liguei para ela e falei, posso dar o teu perfume? Porque eu não consegui usar. Então eu prometi para mim mesma que nunca mais eu ia desobedecer o Senhor. Quando Ele me mandasse dar algo. E aí, um belo dia, mais ou menos 3 anos atrás, e nesse conjunto de dar a Bíblia, essa Bíblia que eu tenho aqui na mão hoje, eu dei ela. Eu dei ela há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu dei ela para uma amiga minha, que era uma amiga que ela era minha amiga no mundo. E eu tive um namorado, eu tinha um namoradinho quando eu tinha 14 anos. E era o primeiro namorado, assim, aquele que tu apaixona mesmo, sabe aquele que também é a tua primeira decepção amorosa, porque ele me trocou por essa minha amiga. Porque ela transava e eu não. Né? Não precisa me olhar com essa cara. As meninas de 14 anos, hoje em dia, começam bem antes, que não estão na igreja. Eu estou com 37, naquela época era mais raro. Então, eu não deixava ele passar a mão, eu não deixava ele encostar, porque eu era desviada. Eu cresci na igreja, mas eu era desviada e eu tinha princípios, né, gente? Enfim. E ela era uma amiga minha, que ela tinha 1 ano a mais. E esse meu namoradinho, surfistinha meu, ele terminou comigo e falou, então, eu vou namorar com a Érica, porque a Érica, ela libera. Então, foi a decepção da minha vida. Eu falei, pronto, né? Me trocou por causa disso.
Mas ela continuou minha amiga depois de um tempo. Ele terminou o namoro com ela, enfim, whatever. Isso não vem ao caso. Mas eu tinha tudo para ela não gostar dela, certo? E foi minha amiga por muito tempo. E eu encontrei ela um dia lá na cidade que eu moro, em Santa Catarina. E ela estava passando por uma fase muito difícil. Ela teve um tumor no cérebro. E ela estava sem cabelo, ela estava careca, ela teve um tumor, e ela estava muito mal, e ela estava tentando se converter. E eu dei essa minha Bíblia para ela. Ela foi algumas vezes na igreja, depois ela desviou, e eu dei essa Bíblia para ela. Resumindo, depois disso, eu estava mal, porque eu falei, não, Senhor, é a minha Bíblia, a minha Bíblia que não fazem mais. Essa minha Bíblia tem extinção, não existe mais. Ninguém mais faz a contemporânea, a única Bíblia que tem é a Thompson. E a Thompson, a letra é muito pequenininha, não dá, enfim, não é aquela ali. Aí eu ganhei uma missionária da Jocum. Foi uma vez lá na minha igreja, em Balneário Camboriú, fazerem aquela peça, sabe aquelas peças da Jocum. E ela esqueceu lá a Bíblia dela, de sábado para domingo, no culto dos jovens, ela esqueceu a Bíblia. Rosa, igual aquela que eu tinha dado para a Érica no banco. E eu era ministra de louvor e eu vi a Bíblia rosa. E eu falei, meu Deus, uma Bíblia rosa. É minha, se ninguém clamar. Minha. Todo mundo avisei, ninguém vai pegar a Bíblia rosa, é minha. Se ninguém vier buscar. No outro dia, a menina da Jocum chega, então, eu esqueci a minha Bíblia rosa. Eu falei, eu disse, então, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu troco ela por qualquer Bíblia que você quiser. Eu te dou a Bíblia da Mulher Virtuosa, de versão 2820. Qualquer coisa. Eu te dou 5 Bíblias por essa. Tu troca comigo. Ela começou a chorar. Ela falou, eu estava orando para alguém me dar uma Bíblia da Mulher de estudo. Tinha na lojinha da igreja. Ela foi lá, feliz da vida. Nem queria ver. Ela fala, essa Bíblia está velha. E eu chorando, meu Deus, a minha Bíblia de volta. Aquela que eu dei para a menina do tumor. Ok. Estava um dia... Na minha igreja tem um cara que ele faz capas de couro de Bíblia. Ele faz essas capas de couro assim, ele põe em capas. E eu gosto de capas diferentes. Ele tem vários tipos de couro, de oncinha, de vaca, de pelo, de não sei o que lá. E um dia, quando ele chegou lá, ele tem um trailer, ele viaja, tipo assim, ele só passa pela cidade 1 a 2 vezes por ano, no máximo. Fica 2 dias na igreja e vaza. E aí ele chegou lá e falou, Alexandre, então, olha o que eu achei para ti. Eu achei um couro diferente. Deixa eu pegar aqui. Achei um couro diferente num matador. Eu fui lá, olha o que eles acharam. Eles tinham lá, eu peguei para ti, trouxe de presente. Estou carregando esse couro de vitela há uns 6 meses. Já por onde eu vou, eu guardo, porque eu quero fazer uma Bíblia para ti. Eu falei, lógico, na minha Bíblia rosa, que eu acabei de resgatar. Bíblia de vitela. Você sabe o que é a vitela? É o filhotinho da vaca que nem nasceu. Tipo, foram matar a vaca, não sabiam que ela estava prenha. E para não desperdiçar, tiraram o corinho dela. Então, é um corinho era um corinho desse tamanho assim, ó. Ela era exatamente do tamanho da Bíblia. Ficava a coluninha da vaquinha aqui, com aqui para cá. E eu, meu Deus, era o meu presente, a semeadura do corinho, da vaca, da vitela. Linda, só eu tinha, ninguém ia mais ter. Aí tá, minha Bíblia preferida, a Bíblia que eu sempre preguei. Aí eu vim para João Pessoa, gente, há uns 3 anos atrás. Vai fazer 3 anos atrás. Aí a gente nem ia vir aqui, a gente não veio na Cidade Viva. Nós não viemos pregar aqui, nós vamos em outro lugar. Aí o Vinícius, que é aqui dessa igreja, que é o primo do Rodolfo, ele falou assim, então o pastor Sérgio e a pastora Samara querem almoçar com o Rodolfo. A gente sabia que a pastora Samara tinha tido aquele problema com câncer, que ela teve um câncer galopante no ovário, útero, e que ela estava em tratamento, que ela estava muito fraca, fazendo quimioterapia. Só que naquela época ela estava meio no intervalo dos tratamentos. Isso, estava em intervalo entre um e outro, né? Ia começar o punkzão. Eu não sei se eu contar errado, depois vocês perguntam para ela. Isso é a parte que eu lembro, tá? Então, ela não estava tão fraca, mas ela estava um pouco debilitada. E aí falaram, mas dá para ela ir almoçar? Não, dá, ela só não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo outro, não pode... Tinha uma lista de 50 mil coisas que ela não podia comer. Então, eu falava, era mais fácil perguntar o que ela pode comer, né? Porque não era... Tá, mas ela quer vir almoçar com a gente? Quer. Aí, nós lá na mesa, tudo bem. O Espírito Santo fala para mim assim, levanta, vai lá no teu quarto, pega a tua Bíblia da vitela e dá para ela.
Não, não dou. Nem conheço ela direito. Pensando, né? O que vai entender? Aquela Bíblia está velha, Senhor. A Bíblia está velha, tem uma página faltando, principalmente de Jó. Eu achava que era azar ter a Bíblia da página de Jó faltando, né? Aquela tudo super... Não, tá toda chorada. A Bíblia tem sujo de ranho, tem batom, tem rímel, tá, né? Ela não vai entender, ela é uma pastora chique. O que ela vai querer com a Bíblia velha, toda usada? Era da missionária da Jocum, passou por mim. Nem a missionária da Jocum queria ela mais. O que eu vou dar para a pastora? Não vai entender nada, a pastora da Cidade Viva. O Espírito Santo ignorava todas as minhas desculpas. Levanta, vai no quarto, pega a tua Bíblia de vitela e dá para Samara. Não dou. Não dou. E acabou. Não existe mais essa Bíblia. Não dou. Eu não conseguia conversar. Eles conversavam e eu... A comida tá boa. Uhum. Ah, porque não sei o que... Não tinha gosto, eu não sei o que a gente comeu. Eu não sei o que a gente conversou. Eu não sei nada daquele almoço. Eu só sei que eu briguei com o Espírito Santo por uns 10 minutos. E levantei assim. Espera aí, que eu já volto. Fui braba. Eu cheguei no quarto, peguei a Bíblia e falei, aqui, olha aqui, Senhor, eu vou dar, hein? Eu vou dar. Mas eu não aguento mais esse negócio de dar minhas Bíblias. Porque não é justo. Porque é a última Bíblia que tem. E essa aqui é do couro de vitela, ele semeou na minha vida, ele disse que era para mim, e eu não estou entendendo nada. Se ela não gostar, eu não tenho nada a ver com isso, o senhor se entenda, e eu acho bom ter uma recompensa bem grande para mim por causa disso. Ele brigando no quarto, tá? Só que assim, você aprende a obedecer. Aí tem aquela parábola dos 2 filhos. Jesus fala assim, qual é o filho que fez a vontade do pai? Aquele que disse na hora, ai, tá bom, pai, vai e faz, e não faz? Ou aquele que reclama, esperneia e fala, ai, que saco, tem que fazer. Ai, não queria fazer, e vai lá e faz. Qual foi o filho que fez a vontade do pai? Então não fica, antes de você me julgar, achando que eu reclamei, vai ler a Bíblia. Eu reclamei, mas fiz, tá? Então, Jesus falou que o que importa é o filho que faz a vontade do Pai. Eu fiz a vontade do Pai, esperneando, mas fiz. Até Jesus falou, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, né? Tem um respaldinho bíblico bem pequenininho, eu tenho. Né? Se possível, trocar, eu dou a Bíblia da mulher para ela. Tá, chego na mesa, antes de mudar de ideia, eles no meio da conversa, falando alto, o pastor Sérgio Rodolfo numa conversa super profunda. Falei, então, gente, deixa eu só falar uma coisa. Falei, pastora, então, você não vai entender. Eu não sei por que o senhor está mandando eu fazer isso, mas eu vou obedecer. Ela pode fazer nenhum sentido para ti, eu lembro de falar isso. Ela está meio estranha, assim, está meio suja, está feia, mas o Espírito Santo está me incomodando uns 10 minutos, mandou eu te dar essa Bíblia, porque eu ganhei um couro de vitela. E Deus mandou eu te dar. Então, não sei o que você vai fazer com ela. E nisso, ela e o pastor Sérgio começaram a chorar. O pastor Sérgio, principalmente, chorava mais que ela. E ele começou a chorar, e ele começou a chorar, e ele falou, isso é a resposta de Deus, isso é a resposta de Deus. Eu falei, bom, não sei, né? Sei que eu tô pé da cara, tendo que dar minha Bíblia. Mas até então, sabe, uma hora assim, agora eu tô até exagerando, gente, não foi tão assim. Porque uma hora que você decide dar, você já para de sofrer. Você só luta um pouquinho. É igual obedecer marido. Você luta um pouquinho, mas depois você vê que é melhor, ele tinha razão. 95% das vezes o marido está certo. Os outros, é sério. Quando ele pede para você não fazer uma coisa e você desobedece, quem se dá mal é você. A gente está certo, claro, 99,5% das vezes quando a gente tem razão. Em outras coisas, que era para virar na direita, não na esquerda, que o negócio estava lá embaixo do baú, não ali. Nessas coisas a gente está certa, não confunda. Porque mulher, quem sabe onde estão as coisas na casa é a gente mesmo. Mas o marido, quando ele pede para você fazer uma coisa, não faça. Não desonre.
Aqui a Maria, ela está em mãe em primeiro lugar porque ela ainda não era casada, tá? Porque se ela fosse casada, ela era mulher primeiro. Não confunda, tem mulher aqui, quando você estava falando, tem mulher aqui que coloca os filhos na frente do marido, está errado. Errado. Teu marido é teu marido. Os filhos vão casar. Teu marido até a morte é teu marido. Filho não ocupa lugar do marido. Tem mãe, tem mulher aqui que é um amor com os filhos. E com o marido é uma bruxa. Parabéns. Você está cumprindo muito bem seu ministério. Mãe. Porque ela foi primeiro mãe. Então não é você mãe, mulher. É mulher, mãe. A não ser que você seja mãe solteira, viúva, ou qualquer outra das opções abaixo. Resumindo, naquele dia eles tinham recebido uma aprovação de um tratamento, de uma vitamina que tinha dentro, o principal nutriente dela era qual que era? Qual que era? Eles tinham recebido vitela. Era uma vitamina extraída da medula da vitela. E eles tinham recebido naquela manhã. E o Senhor tinha falado para o pastor Sérgio: ainda hoje vocês vão ter uma resposta, uma confirmação de que sou eu e ela vai ser curada. E ela foi curada. E ela está aí hoje com esse cabelão. Né? Não é? Então, a gente podia até fazer a oferta de novo. Porque muitas vezes Deus vai te pedir coisas que não é dinheiro. Deus vai te pedir coisas, porque vai falar: eu não tenho nada para dar. Tem sim. Às vezes um sorriso evangeliza, às vezes um abraço evangeliza. E às vezes até um sorriso e um abraço é uma oferta. O teu tempo é oferta. Você sair da tua casa e vir até aqui é uma oferta. Ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, santo, puro e agradável a Deus. Nós somos oferta. Muitas vezes as pessoas vêm aqui e trazem migalha. Porque acham que não tem nada para dar. Tem sim. E agora o testemunho maior é o quê? Lembra daquela Bíblia que eu dei para minha amiga? Depois que eu dei a minha de vitela para ela, deu uns 6 meses mais ou menos, eu estava andando na rua na minha cidade. Começa um carro buzinar. Pé, pé. Era uma louca. Ali! Peraí! Parou em fila dupla. Era minha amiga, eu não via ela há uns 8 anos. Aquela minha amiga do tumor na cabeça que eu tinha dado a ela. A Bíblia, ela falou: faz 1 ano que eu ando com essa Bíblia dentro do carro. Eu tô crente, casei, meu marido é missionário, a gente não sei o que lá, parará, tem uns filhos. E eu tô com essa Bíblia no carro porque eu queria te devolver, dizer que tu é uma bênção. E hoje eu tenho uma Bíblia. E essa aqui é a Bíblia e aquele cara que botou couro de vitela. Não é vitela, gente, mas é bem parecidinho. Só não tem pelinho. O mesmo cara que botou em outro. Ou seja, muitas vezes Deus nos pede as coisas e elas voltam para a gente. Deus não pode te dar nada que você não esteja disposta a dar. Se você não pode dar, então você não pode ter. Ah, eu queria um anel de brilhante bem grandão. Você daria ele para alguém de oferta? Eu e o Rodolfo, a gente não cobra para estar em igreja. Eu ganho oferta, o Rodolfo ganha oferta. A gente não cobra cachê, a gente não faz show por dinheiro. A gente vive da oferta. Só que a gente entende que tudo é uma oferta. Alguém que nos leva para jantar é uma oferta. Alguém que nos dá uma carona é uma oferta. Alguém que me serve um copo d'água é uma oferta. Alguém que me dá uma pulseira é uma oferta. Jesus falou: tive fome e não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Mas aquele que dá até que seja um copo d'água para os meus, receberá 100 vezes mais nessa vida e na vindoura. Então, muitas vezes, quando você semeia na vida de alguém, se essa pessoa é do Senhor, você vai receber, não é só no altar. No altar a gente dá dízimo e dá oferta sim. Mas Deus pode nos usar para semear coisas na vida das pessoas. E quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. Nós precisamos mudar essa mentalidade. Sabe, quando você sentir de dar uma roupa sua, dê.
Agora eu estou me mudando agora, né? E uma amiga minha foi me ajudar a separar as roupas. E ela falou assim: ai, mas por que você vai dar isso? É tão bonito. Por que você vai dar isso? Ainda te serve. Eu falei: porque eu tenho que dar o que é bom, eu não posso dar só o que é ruim. Eu tenho que dar algo que ainda me serve. Porque dar o que não me serve, o que está velho é migalha. Você tem que aprender a dar coisas do que é bom. Então, que durante essa reunião, se o Espírito Santo te tocar de alguma coisa, qualquer coisa que seja para você dar para alguém, sabe, alguma coisa que está lá na sua casa parada, sabe, começa a semear, começa a ter um coração doador. Jesus deu a sua vida, o amor de Deus é tão grande que Ele deu o seu Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Amor é dar. Deus amou e deu o seu Filho. Para quê? Para morrer por nós. Então, se você diz que é cristão e não tem um coração doador, está faltando algo, tem um ajuste que precisa dar. Amém? Honre seus líderes, honre seus pastores. Não é bajular. Ah, mas vão pensar que eu estou tentando comprar. Que pense, não é problema seu. Deixa eu pensar. O que interessa é a intenção do seu coração. Deus sonda teu coração. Ah, mas o que a pessoa vai pensar? E daí que pensam? Vão pensar tanta coisa? Pensar, pensou. Fazer o quê? Maria, se ela fosse pensar, ela tinha dito não. Como uma virgem engravida. Lucas 1, 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada de um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Pausa. Vem para mim. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Ou seja, Jesus era nazareno. Deus enviou o anjo Gabriel para falar com Maria, certo? No lugar certo, na hora certa, no local específico. Deus sabia o que estava fazendo. Amém? A profecia era que a salvação ia vir dos judeus, e era de Nazaré, e era da cidade de Belém, e era tudo lá, certo? Ali, há uma virgem desposada de um homem, cujo nome era José. Deus sabe o teu nome. Deus sabe o nome de quem você está despojada. Deus sabe o nome, desposada. Deus sabe o nome da tua descendência. Deus sabe a tua linhagem. Da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Ponto. Quem já leu que Jesus é a raiz de Davi? Quando o cego pega e fala assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como é que o cego sabia que Jesus era filho de Davi? Da linhagem de Davi. As profecias em Isaías falavam que da raiz de Davi nasceria o Salvador. Deus escolheu uma família. Ele não escolheu Maria. Ele escolheu uma família. Naquela época, as pessoas eram prometidas. Os judeus, eles tinham esse hábito de pegar e já está combinado. Essa aqui vai casar com aquele ali. Eles estavam noivos. Ela já estava comprometida. Deus não pegou uma solta lá. Deus não ia envergonhar uma menina. Não, ela já estava prometida para José. Deus escolheu a família. Deus escolheu José. Quem era da raiz de Davi era José. Mas José, se ela engravidou do Espírito Santo, como é que Jesus era de José, se não tinha o esperma de José? Como? Mistério! Porque Deus escolheu a família. Porque se Maria e José depois foram um, eles são um. E Jesus nasceu num lar. Ele nasceu numa família. Deus escolheu tanto Maria quanto José. Esse está o erro. Muitas vezes a gente só fala de um e não fala de outro. Tem muitas vezes, a mulher dele é uma benção, mas o cara... o marido dela é uma benção, mas ela é difícil. Não, cada um tem o que merece. A mulher edifica o marido,
Santifica o marido, valoriza o marido, dá palavra de vida para o marido. O marido vai ser o que você acredita que ele vai ser. Agora, se só tem palavra de reclama, 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 reclama. É desse jeito para pior. Eu sei porque eu reclamo. Vocês acham que só vocês estão apanhando? Eu reclamo pra caramba, eu reclamo, né, tia? Eu reclamo, vocês acham que o Rodolfo é perfeito? Passa 2 dias lá em casa. Ele é brabo? Tem que ser, marido tem que mandar na mulher mesmo. Tem que ser assim, senão a gente manda. Tá errado, mulher não manda. Mulher manda na casa, nos filhos, no marido não. O marido é o cabeça da mulher, a mulher é o cabeça do lar. O cara não é a cabeça da casa, é a cabeça da mulher. A gente manda na casa e nos filhos. Mas quem manda na gente, o marido. Respeite seu marido. Respeite. Nem que você tenha que... Amém. Pensa que você está fazendo para o Senhor. 40% das vezes funciona. As outras não dá muito certo. Mas um dia a gente chega lá. Deus escolheu uma família, José foi escolhido, ele era dessa raiz de Davi. Versículo 28. Entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Porém, ela se perturbou muito com essas palavras e considerava que salvação seria essa. Olha só o que o anjo pensa. Você está num quarto, você é uma menina de 13 anos, você está num lugar lá, chega um anjo, Gabriel, com todo o seu poder e glória. Chega um anjo e fala: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E aí Maria, em vez de achar bom, ela achou ruim, ela se perturbou. E achou que salvação seria essa. Porque ela começou a se achar coitada. Mas eu sou tão pequenininha. Mas eu sou tão coitadinha. Mas eu sou tão 13 aninhos. Como assim, bendita sou eu entre as mulheres? Vocês já perceberam que todo mundo que Deus aparece na Bíblia fala: mas eu sou um homem de impuros lábios. Mas eu não passo de uma criança. Gideão diz: mas eu sou o menor da minha família. Aí Moisés: mas eu tenho lábios pesados. Abraão fala: mas eu tenho não sei o que lá. Todo mundo se acha incapaz. Querido, quem sabe seja isso o pré-requisito que Deus queira. Quando você não acha que é nada, Deus te usa. Problema é que a gente se acha muito bom. Deus escolhe os que não são para confundir os que são. Davi não estava nem convidado quando o profeta estava na casa, foi chamado na casa para almoçar. Samuel chegou lá, falou: o mais bonitão, não é esse. Outro, é esse aqui o escolhido. Não, também não é esse. Tipo assim, então tem 20 filhos aqui, não é nenhum desse. Jessé, por acaso tem mais um filho? Tem um lá, coitado, escondido, está lá cuidando das ovelhas. Pois manda chamar. E era ele. Ele era tão coitado que nem convidado para receber o profeta ele foi. E era dele que Deus queria. Era dele que Deus estava falando. Então, ao invés dela dizer assim: nossa, vou tirar uma foto para postar no Face, senão ninguém vai acreditar que Gabriel esteve aqui em casa. Mania de se aparecer. Mania. Eu não tenho Face nem Instagram. Não condeno quem tenha. Mas eu acho que tem um limite de se promover. Ou você acha que quando você posta aquela foto dos seus peitos e do seu corpo malhado, o irmão vai olhar e dizer assim: nossa, como ela ora. Nossa, a irmã está consagrada. Parece um açougue aquilo ali. Quem dá mais? Se promovendo para espinhar os outros. E outra, posta a foto para ganhar elogio. Linda, linda, amor, amo, Mara. Que linguagem é essa? Está precisando de elogio? Para se afirmar? Posta foto, põe 500 filtros, mexe daqui, mexe dali, pega o ângulo, puxa para cá. Para quê? Para ver quantas curtidas deu. Que necessidade é essa? Sabe, se um cara fala para mim que eu sou bonita, eu falo: grande novidade. Primeiro que eu sei, tenho espelho.
Segundo, meu marido fala isso 20 vezes por dia, não preciso de um estranho falar isso para mim. Você tem que saber quem você é, querida. Desculpa aí. Tá errado. Você é casada, fica flertando na internet, errado. Para ver se o fulano curtiu, se o fulano espiou, se o outro não sei o quê. Qual é a motivação? Para quê? Para quê? Já se perguntou para quê? Para quê? Posta para quê? Se não, vamos tirar a conotação sexual do negócio. Para pior, para alfinetar as amigas. Comprei uma bolsa nova, comprei uma calça nova, fui jantar não sei aonde. Entra lá no Now, aí tira foto do prato. Meu, você come porque come ou você come porque tem que postar? O ovo ou a galinha? Quem veio primeiro? Você vai no Now porque você gosta da comida ou porque você quer não ficar para trás no Face? Aí o problema são o povo do mundo. Legal. A nossa justiça tem que exceder em muito a dos fariseus. E na boa, vocês estão bem para trás. Bem para trás. Sabe, antes de você postar uma foto, fazer um comentário na página de alguém, faz uma pergunta. Faz a prova real. Sabe na matemática que tinha a prova real? X igual a 0, tem que dar 0 a conta? Qual é a motivação do meu coração para eu estar fazendo isso? A verdadeira motivação. É para evangelizar? Vem me dizer que você tem um Facebook para evangelizar. Vai! Vê se eu estou na esquina. Engana Deus, vai. Para que muita gente é alcançada. Sim, e no meio tempo você fuçuca a vida dos outros, né? Pode ter sido o motivo inicial para você ter feito isso. Porque me desculpa, se você precisa abrir um Facebook ou um Instagram, ou sei lá o que, para ler a Bíblia, tá mal. Quer ler a Bíblia, abre a Bíblia. Lê a Bíblia. Não abre Face para ler a Bíblia. Porque eu, quando eu tinha Facebook e Instagram, só extraía o pior de mim. Porque eu olhava, nossa, como tá gorda. Nossa, como tá velha. Não casou ainda. Meu Deus, coitada. Olha, a bunda dela tem celulite. Ou só eu? Aqui é todo mundo que não tem sangue na veia. É óleo da unção, vocês. É óleo da unção que corre aqui. Se ninguém é carnal, né? Não, nós somos carnais. Deus nos chamou para morrer para esse mundo. Por que você está cavocando aí, pescando no mar do esquecimento, vendo aquela sua amiga do colégio para ver se ela já casou, se não casou, se ela está bem, se está mal, aquele seu ex-namorado, não sei o que lá. Quando o casamento acabando, porque o povo vai ficar flertando na internet, vigia. É bom, é ótimo. Internet, Facebook, Instagram, é bom, claro que é bom. Dependendo da motivação do coração. Agora, não põe uma pincelada gospel no negócio e disfarça e usa Jesus para essa sua carne velha aí gritar. É feio. Posta lá uma foto bem linda, fica o dia inteiro se arrumando para dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente é carnal, gente. Vigia. A nossa carne pensa mal, a nossa carne quer o mal, a nossa carne quer brigadeiro. É que nem você de dieta aí na doceria, não dá. A chance de você cair é grande, porque tem muitas opções. É ou não é? Aí vai num buffet que só tem salada, você é obrigado a comer salada, pronto. Escolha bem. Não se põe... Sabe o que a Bíblia diz? Que a gente tem que fugir da aparência do mal. Ponto. A gente não brinca com a aparência do mal. A gente não passeia no jardim da aparência do mal. Não, o que você está fazendo? Não, eu só vim evangelizar no jardim da aparência do mal. Eu estou passando por aqui para dar uma conferida, ver se a aparência do mal continua mal. Ela continua cheirando mal. Não, foge da aparência do mal. É isso que a Bíblia diz. Sabe o que está precisando? A gente lê mais o nosso manual de instrução. E sair das páginas azuis e do timeline e do cardápio dos outros. Que eu, mania de postar comida. Nosso Deus não é o estômago. Aí disse o anjo para Maria, versículo 30. Não temas, achaste graça diante de Deus. Olha que coisa mais linda. Deus, dentre todas as mulheres em Nazaré naquele dia, Deus escolheu Maria. O que ela tinha diferente das outras? Deus procura pessoas diferentes.
Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se Deus procura, é porque não é abundante. Se você precisa procurar algo, é porque não está disponível à vontade. Se Deus procura, é porque não é todo mundo. Concorda comigo? Se eu preciso procurar uma coisa, ela não é uma coisa que está exposta na minha cara. Então que o Senhor nos ache, amém? Então ele falou assim, achaste graça diante de Deus. E aí ele, depois disso, ele ainda vem assim, então, sabe o que? Eu tenho só uma notícia bem simples para te dar. Conceberás e dará à luz um filho. Dará à luz a um filho e por-lhe-á o nome de Jesus. O anjo dá toda a explicação para ela. Tu vai botar o nome dele de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Jesus foi o maior homem que existiu, ele mudou o calendário. Ele mudou. Pode as pessoas não crerem em Jesus, que ele não é o Filho de Deus, não sei o que lá, mas é inegável dizer que Jesus foi o homem mais marcante da história. Ele mudou o mundo. É antes de Cristo, depois de Cristo e acabou. Só é 2016 porque Jesus é 2016 e acabou. Foi Jesus. Ele mudou o mundo. Ele e 11, mais um, que foi Paulo. Jesus não precisou de muitos. Portanto, não despreze os pequenos começos. Deus começa pequeno. Deus não tem mania de grandeza. Deus não começou com 80 mil followers. Sabe? A gente tem que entender que tu tem que estar dentro do propósito do Senhor. E ele pega e fala assim, tu dará à luz a um filho. Aí claro que ela faz a pergunta de $1 milhão. Como que eu vou dar à luz a um filho se eu nem marido tenho para começo de conversa? Resumindo, como que eu vou dar à luz a um filho se eu sou virgem e nunca me deitei com homem nenhum? Aí ele diz, vai descer sobre ti o Espírito Santo. Olha, gente, macumbeiro já faz milagre, bruxo faz milagre, tem um monte que já reproduziu milagre. O Dr. Fritz usou não sei o que lá, e faz crescer o olho, e faz não sei o que lá. A gente já ouviu milagre de tudo que é tipo, não tem? Na África tem aquelas coisas que transforma pedra em não sei o que, e para não sei o que lá, né? Já ouviram falar esses milagres? Como é que tem aquela coisa na África? Que os bruxos fazem materializar não sei o quê, e para lá e para cá. Agora, nunca no mundo houve o milagre de uma virgem conceber. Nunca. Nunca. Jesus é único, o unigênito de Deus. Único. Nunca o Espírito Santo desceu sobre uma virgem. Ele é o único e sempre vai ser, e nunca antes dele houve outro, e nunca vai haver. Uma virgem com ímen pode ser, por inseminação artificial, mas nunca. Jesus, ele era totalmente Deus e totalmente homem. E aí o que acontece? Ela fala assim, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o ente santo de ti há de nascer e será chamado Filho de Deus. Até Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, sendo este o 6º mês para aquela que era considerada estéril, pois para Deus nada é. Disse então Maria, eu sou a serva do Senhor. Olha como é que começou a conversa e como é que termina a conversa com o anjo. Eu sou a serva do Senhor. Ela começa com dúvida, se achando pequena, como vai acontecer, mas depois ela fala, ela lembra quem ela é. Eu sou a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ela disse sim. A conversa com o anjo aconteceu, ela dizendo, yes, sir. Ela se lembrou quem ela era e falou, não, eu sou mulher valorosa.
Eu tenho servido ao Senhor com a minha vida. Se tu está me dizendo que isso vai acontecer, seja assim comigo. E o anjo ausentou-se dela. Ou seja, o anjo só saiu dali quando ela disse sim. Ela disse sim para o chamado. A missão de Maria, primeira missão de todas, foi ser mãe de Jesus. Só que depois daquilo ali, o anjo foi aparecer para quem? Para José. Deus não faz a obra incompleta. Deus apareceu para José. O anjo foi falar com José. José, tá vendo? Ela vai dar luz a um filho, tu vai cuidar dele, vai cuidar dela, vai para o Egito, vai para lá, volta para cá, Herodes quer matar. Depois que o anjo falou com José, o anjo não falou mais com Maria. O anjo só aparecia para José. O anjo, depois dessa vez, o anjo só apareceu para José. Maria disse sim, José disse sim. E José pegou uma bronca, hein? Pensa. Pegou ela grávida. Ele assumiu, Deus escolheu duas pessoas maduras. E com certeza Maria já estava acostumada com a presença de Deus, porque ela não se espantou com o anjo, ela se espantou com o que o anjo disse. Ela não se espantou com a visitação do Senhor. Ela se espantou com aquilo que ele falou. Oh, tu também não ia se espantar. Vai dar luz a um filho. Né? Salve agraciada, Deus te escolheu, achaste graça aos teus olhos, aos olhos de Deus. Então ela foi mãe de Jesus, mas agora nós já estamos quase terminando. Agora eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Maria disse sim, José disse sim. Deus sempre espera o teu sim. Nós temos que sair daquela posição cômoda de sentar no banco da igreja e achar que tudo Deus vai fazer. De achar que tudo Deus vai fazer. Não, isso não aconteceu porque não era da vontade de Deus. Não, se Deus quiser, vai ser. Não, se for da vontade de Deus. Aí você não ora, não paga o preço, não jejua, não se consagra, não faz nada para isso. E acha que as coisas não acontecem porque Deus não quis. Não, tem a nossa parte. Depois disso, o que ela fez? Ela levantou e foi até Isabel. Isabel era a prima dela que estava grávida de quem? De João Batista. E a Bíblia diz que quando ela entrou na casa de João Batista, quando ela deu oi para Isabel, Isabel foi cheia do Espírito Santo e o bebê se alegrou no ventre. Ou seja, João Batista foi cheio do Espírito Santo ainda no ventre da mãe. Por isso que Jesus falou, nascido de homem não teve nenhum maior, nascido de mulher não teve nenhum maior do que João Batista. Por quê? Porque ele foi cheio no ventre. João Batista foi cheio ainda no ventre. Ele se alegrou na presença, ou seja, Maria só estava carregando um embriãozinho de Jesus. A presença de Deus já estava nela. Tanto é que um reconheceu o propósito do outro. As duas estavam carregando o mesmo propósito. Um veio primeiro para preparar o caminho e depois veio Jesus para cumprir. E quando João Batista vê Jesus, ele fala assim, não, eu não sou digno, tu é o cara. Ele falou, não, convém que nós cumpramos toda a justiça. Convinha que eles fizessem a justiça. A justiça era o quê? Era a vontade de Deus. A vontade de Deus é a justiça. A vontade de Deus eram os dois. Os dois tinham que fazer. E o reino de Deus era chegado. E qual que era a mensagem deles? Se arrependam. Sabe, tem uma coisa que Deus tem sempre falado comigo. Quem é muito bom de justificativa é ruim de arrependimento. A gente tem que parar de se justificar. Ah, mas eu fiz isso porque isso e isso. Ah, mas eu agi assim porque ele me fez mal. Ah, mas olha, e tu, parece briguinha de irmão, criancinha. Ah, foi ele que me bateu. Eu bati porque ele me bateu. Ah, mas ela me respondeu primeiro. Ah, eu fiz isso porque ele me fechou no trânsito. Não, se arrependa, é mais fácil, dói menos. Economiza estresse. O reino de Deus é isso, é arrependimento. Essa é a mensagem de Jesus. É se arrependa. Se arrependa. Se arrependa porque é chegado o reino. O reino de Deus, a salvação é de graça, querida. A salvação é de graça, mas o reino nos custa tudo. O reino de Deus é tomado à força.
E os violentos se apoderam dele. Ou seja, nós temos que sair dessa posição passiva de achar que Deus faz tudo. Ou seja, Deus fez, colocou o impossível, sim. A parte impossível é para Deus. A parte impossível era colocar, germinar aquele embrião dentro da parte do ventre dela. Mas ela disse sim, e dali ela levantou, ela foi para Maria. Depois eles foram para... O Jesus foi nascer para outro lugar, eles pegaram um molinho e foram para lá. Depois foram para cá. Depois foge de Herodes, vai para o Egito, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para o templo, vai não sei aonde. Eles faziam a parte deles. Não é? Ah, não, é filho de Deus, então Deus que cuide, põe aqui um escudo invisível, vai vir os homens de Herodes e eles vão cair tudo morto, igual Matrix. Hadouken, né? Não, a gente tem que fazer a nossa parte. O problema é que a gente acha que Deus tem que fazer tudo para você. E você trata Deus como Papai Noel. Vem na igreja e faz sua lista de pedidos. E Deus acha bom que você veio na igreja ainda. E acha que você vem fazendo um favor para Ele. Querida, Deus é Deus. Ele não é teu servo. Ele é Senhor. Não trate Ele como teu servo, teu escravinho, para cumprir tua listinha de pedidos. Ó, eu quero isso, isso e isso aqui. Essa é a minha meta de 2016. E se em dezembro eu tiver feito e não riscado tudo que eu pedi aqui, eu nem venho mais nessa coisa e esqueço de virar para crente. Igual Papai Noel, não existe. Nem Coelhinho da Páscoa. Não trate Deus como assim, porque esse Deus aí que você acha não existe também. Porque Ele não está aqui para satisfazer os seus desejos. Não é o gênio da lâmpada. É o contrário. Peça coisas para Deus que só Ele pode fazer. Peça coisas para Deus que sejam impossíveis. Agora, coisas que você tem que ralar para fazer, faça você. Para de pedir coisas que é de homens para Deus. Peça coisas para Deus que só é impossível pode fazer. Que o cego, quando Jesus chegou na frente do cego, ele falou assim: o que queres que eu te faça? Você aqui, de óculos, com os braços cruzados, com a pulseira. Isso, você. Como é que é teu nome? Hã? Marinalda? Ela? É. Leda. Se eu chegasse para você, Leda, e falasse assim: Leda, o que quer que eu te faça? Eu sou. Eu carnalmente. Me dá um abraço, um beijo. Isso, né? Agora, se eu fosse Jesus, o que você pediria para mim? Saúde. Muito bem. Agora o cego estava na frente de Jesus. Ele pergunta, e Jesus chega para ele e fala: pois não. O que você quer que eu faça? Ele não falou assim: eu quero que alguém me leve no banheiro, porque eu estou muito apertada. E ninguém me carrega porque eu sou cego. Não, eu quero uma cadeira de rodas para eu andar, porque eu estou sentada aqui. Eu quero o número 1 do McDonald's com coca, por favor. Sem queijo. Ele não pediu coisas materiais. Ele pediu para ver. E você pensa que é óbvio. Eu pedi para ver. Não, não era óbvio. Era um milagre. Maria. O primeiro milagre de Jesus. Qual foi o primeiro milagre que Jesus realizou? Qual foi o primeiro milagre? Ele transformou a água em vinho. Certo? Aonde? Casamento, certo? Quando Maria chega, a Bíblia diz que tinha acabado o vinho no casamento. Maria chega para ele e fala assim: então, Jesus, acabou o vinho. O que ele responde para ela? Mulher, que tenho eu contigo. Olha como é que ele fala com a mãe. Mulher, que tenho eu contigo. Eu muitas vezes li essa passagem e falei: nossa, Jesus foi grosso, né? Jesus foi grosseiro com a mãe. Sabe o que é o problema? O problema é que muitas vezes Deus nos dá uma missão, Deus nos dá um dom, Deus nos dá algo e a gente começa a achar que a gente é dono daquilo ali. Maria começou a achar que ela mandava em Jesus. Ele falou: não é hora. Não está chegada a minha hora. Acabou o vinho. E Jesus respondeu: sabe o que quer dizer assim? Mulher, que tenho eu contigo. Ele quis dizer assim:
E eu com isso. Foi isso que ele quis dizer. Na versão original, que ele quer dizer, acabou o vinho e eu com isso. Não é chegada a minha hora. O problema é que muitas vezes, sabe o que? O meu pastor sempre diz assim, a gente não tem que orar para Deus nos usar. A gente tem que orar para não usar Deus. Maria estava ali usando Deus. Então, muitas vezes, gente, não importa como a gente começa, importa como a gente termina. Porque tem muita gente boa que começa bem, bem, bem e termina mal. Porque no final das contas, interessa como é que a gente vai terminar. Se Jesus vai olhar para nós e vai dizer, serva boa e fiel, ou se ele vai olhar para você e vai dizer, serva inútil, só fiz o que eu te mandei. Porque o servo inútil era isso, ele só fazia o que o Senhor mandava. E Jesus diz que o servo bom é aquele que faz mais. É o que anda a segunda milha. Então nós não podemos usar a Deus. Só que Jesus era tão bom, que Maria chegou para os caras lá e falaram assim, tá vendo essas calhas d'água? Ele falou assim, ó. Ela falou, tá vendo aquele homem ali? Vai lá, fala com ele e façam tudo que ele mandar. E Jesus pega e dá a ordem para eles, enchem as calhas d'água e ele transforma aquela água em vinho. Ele honrou a mãe dele. Ele honrou a mãe dele. Só que tem uma outra hora na Bíblia que ele chega, ele está lá pregando no sermão, ele está pregando para um monte de gente, e aí a mãe e os irmãos de Jesus chegam, e os discípulos falam assim, Jesus, a tua mãe e os teus irmãos estão lá, eles estão pedindo para vir aqui falar contigo. Aí ele fala assim, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Na cruz, Maria estava lá chorando, e Jesus falou, mulher, está aí teu filho. Filho, está aí tua mãe. Ele olha para João e fala, olha, tu quer um filho para cuidar? Tem aí João. Porque ela queria impedir que ele fosse para a cruz. Ela queria impedir o ministério dele. Então, muitas vezes, pessoas que foram bom tempo no teu ministério, por um tempo, tem horas que tu tem que deixar ir. É aquilo que eu falei. O teu ministério como esposa é uma coisa, o teu ministério como mãe é outra. Mãe vem em segundo, mulher é primeiro lugar. Os teus filhos, vai ter uma hora que eles vão ter que cuidar das esposas deles. Vai ter uma hora que as suas filhas vão ter que cuidar dos esposos delas. E você não vai poder lá se meter, se ela tem que botar o vaso aqui, porque minha mãe vai na minha casa, aí ela quer, ai filha, então eu acho que isso aqui fica melhor aqui, ó. E eu falo assim, tá, eu sei que tu acha, mas a casa é minha, eu ponho onde eu quiser. Aí ela se ofende. Tudo bem? Teria um jeito melhor de falar? Concordo com você. Teria. Eu tenho que melhorar. Eu vou melhorar. Só que assim, as pessoas têm que entender que não é porque ela foi um tempo, foi assim, que vai ser sempre assim. Você tem que saber discernir os tempos e as estações. Então você tem que saber o tempo de onde você precisa distribuir o seu tempo. A missão de Maria foi criar Jesus, cuidar de Jesus. Mas isso não deu direito para ela de querer parar o ministério dele, ou antecipar o ministério dele, ou transformar. Talvez ela era amiga da noiva, talvez ela fosse amiga da mãe da noiva. A gente nunca vai saber porque a Bíblia não fala. Por que ela queria? O que ela tinha a ver na festa que o vinho acabou? Por que ela queria que ele multiplicasse o vinho? Nunca ninguém parou para pensar. Talvez, muitas vezes a gente quer usar os milagres de Deus para o nosso benefício. Cuidado. Cuidado. Porque no final, claro, Maria, não vamos tirar o mérito dela. Ela foi a mulher que Deus escolheu para dar a luz para o nosso Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Mas se até com ela Jesus foi duro, se até para Pedro Jesus chamou de Satanás, por que você acha que ele vai sempre só passar a mão na nossa cabeça?
Se na cruz, ela estava chorando, e Jesus falou: mulher, tá aí teu filho. Filho, tá aí tua mãe. Ele deixou bem claro: olha, se cuidem vocês, porque eu estou indo, fui. Nós temos que entender que muitas vezes o que a gente precisa focar é na nossa missão. E pessoas, às vezes o apego com as pessoas, a necessidade de afirmação, a necessidade de estar sempre ali presa, nos impedem de cumprir o nosso chamado. E a Bíblia diz: mais importa agradar a Deus do que a homens. E muitas vezes a gente usa esse versículo para falar de rebelde na igreja. E não é, muitas vezes agradar homens é agradar a gente mesmo, o homem carnal, eu, filho do homem. Jesus se chamava filho do homem. Muitas vezes a gente tem que se desagradar para poder agradar a Deus.